Opa, peraí. Olá, pessoal, tudo bom? Então, a gente está começando agora a nossa aula de fundamentos, nossa videoconferência, e vou gravar essa aula aqui. Eu precisava do consentimento de vocês. Pode escrever na mensagem do lado. Ok. Bom, então vou parar agora a apresentação, Pedro. Vou deixar para você apresentar e conversar com. A gente conversa com o pessoal, tudo bem? Tá gravando ainda. Tá, ok. Já? Pessoal, bom dia. Então, eu já falei bom dia algumas vezes, né? Mas o Sabina, quando me convidou para que a gente pudesse juntar as turmas e fazer um encontro, né? E a gente não pode chamar de aula, mas é um encontro, um momento que a gente está junto aqui para poder falar a respeito de assuntos que estão ligados à nossa disciplina e melhorar os nossos conhecimentos, né? A disciplina de fim ela é uma disciplina introdutória na parte de computação. Eu já falei isso em aula para alguns de vocês, alguns já devem ter ouvido isso de um computador nos corredores, né? Eu falo que a gente tem se distanciado dos computadores convencionais, né? A gente utiliza hoje muito mais o smartphone, por exemplo, que não deixa de ser um computador, do que o computador propriamente. Só que quando a gente vai lá para o mundo do trabalho, que a gente sai, a gente lida diariamente com o computador mesmo, né? Então a gente tem que conhecer como essa máquina funciona, né? A ideia do curso é que a gente entenda. E eu sempre brinco que assim, se alguém for perguntar para minha mãe, que não tem nada a ver com computador, né? Com computação ou coisas do tipo, o que ela sabe, ou o nome de um determinado componente, ou como se faz uma determinada configuração, ela tem o direito de errar, né? Mas a gente que é da área, não. A gente tem que conhecer, a gente tem que saber. E se alguém pergunta uma determinada parte de um computador e a gente não sabe como ela funciona ou não sabe responder uma pergunta, sendo da área, né, pega mal. Parece que assim, olha, você está fazendo o curso, mas está fazendo de qualquer jeito ou não estão te ensinando direito. E tem coisas que a gente não tem um momento durante as disciplinas para tratar, né? O Salina, eu, assim, a gente se preocupa com isso e a gente tenta trazer para dentro da sala de aula, mas nem sempre dá certo. Então, qual que é a ideia? A ideia é sair um pouco daquela teoria que a gente precisa ver, é importante que a gente veja em sala de aula, né? E trazer um pouco para o mundo prático, né? O que daquilo que a gente vê na sala de aula, a gente consegue ligar com a prática, né? Então, o que a gente pensou em fazer hoje nesse nosso primeiro encontro junto, assim? A gente pensou em falar sobre as partes básicas de um computador. Mas, professor, você já falou isso, né? Sim, a gente já falou, mas a gente não mostrou e a gente não ligou com aquilo que a gente já ensinou para vocês. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver quais são as partes básicas, mas não vai ficar falando mouse. A gente até vai ver um videozinho curtinho, mas não vamos ficar falando do mouse e do monitor, não. A gente vai ver o gabinete, tá? A gente vai ver o que tem lá dentro e, assim, na medida do possível, a gente vai explorar dentro desse gabinete, tentar entrar cada vez mais dentro das partes, fazendo algumas explicações minuciosas, algumas coisas que só quem é da área de computação sabe, ou quem gosta muito, tá? Então isso que a gente vai fazer hoje. Tudo bem? Salina, você quer passar aquele videozinho do link agora?
passar o vídeo. Você quer passar você? Ou passo Pode eu? ser. Eu vou passar aqui, né, um videozinho introdutório, tá, pessoal? É rapidinho, só para que vocês tenham ideia do que a gente vai ver hoje, tá? O vídeo não é nosso, foi um videozinho curtinho que eu peguei no YouTube rapidinho, só para a gente ter uma ideia do que é o que a gente vai falar. Deixa eu pegar aqui. Eu vou compartilhar uma. Vocês conseguem enxergar aí, ô Salino? Tá dando para ver minha tela? Tá sim, tá ótimo. Tá? Ó. Vamos lá, pessoal. GCF Aprende Livre. Partes básicas do computador. O computador é composto de várias partes, as quais são o mouse, o teclado, o monitor e o gabinete. Mouse permite que você mova o cursor pela tela e possa ter acesso aos comandos e funções por meio de cliques. O mouse conta com 2 botões principais. O esquerdo permite que você abra e execute funções. O direito permite que você acesse as opções adicionais dos comandos. A maioria dos mouses conta com uma rodinha central, também conhecida como scroll, que permite que você desloque desde a parte superior à parte inferior da tela. Teclado permite que você possa escrever e acessar funções do computador. Está dividido em 5 grupos de teclas: as de digitação, as de controle, as de função, de navegação e as numéricas. O monitor, também conhecido como tela, é o responsável por mostrar as informações transmitidas pelo computador e os comandos que usamos. O gabinete é conhecido também por torre pela sua posição vertical. É nele que estão armazenados todos os componentes que fazem funcionar o computador, como a placa-mãe, o microprocessador, a memória RAM, as placas de áudio, de vídeo, entre outros. Além disso, desde o gabinete é que se conecta aos periféricos. GCF Aprende Livre, criando oportunidades para uma vida melhor. Certo? Deu para todo mundo acompanhar? Pessoal, se puder dar um feedback de vez em quando pelo chatzinho. Isso, valeu, Laurinha. Tá bem. Maravilha. E o que a gente vai fazer, então? Né? A ideia é que a gente possa avançar nesse negócio do gabinete. Né? Eu tenho certeza que alguns de vocês já viram ali a apresentação. A maioria disso eu sei. Né? Alguns que gostam de jogar aí olharam para o mouse e falaram, mas isso não é um mouse gamer e tal. Tem muito mais botão no mouse gamer, muito mais resolução. Mas as partes básicas, né, o básico de computador que a gente tem é isso daí. O que a gente vai fazer agora? Eu vou dar uma mudadinha aqui. Eu tenho uma outra câmera e vocês me dizem se conseguem ver. Tá? Vamos lá. Eu vou tentar aumentar a resolução dela também. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a minha outra câmera? Beleza. Ó, o que acontece? Aquele computador que vocês estão vendo ali, tá? Nessa outra câmera, é um computador meu que eu uso em casa. Ele não é um computador recente, mas ele tem uma configuração bem boa para o que eu uso ainda, tá? Ele pode ser considerada, para os padrões de hoje, uma máquina até de certa forma antiga, mas ele tem todas as mesmas peças que a gente tem desde os computadores mais modernos da última geração, né, da geração que a gente encontra agora. E o que a gente vai fazer? A gente vai desmontar ele.
tá? Então eu vou lá para aquela câmera agora e eu vou conversando com vocês. Eu estou com o fone aqui, provavelmente eu consigo ouvir. Sabina vai passando os feedbacks, tá? Eu vou estar um pouco distante do laptop, mas a ideia é que eu desmonte grande parte desse computador e mostre para vocês as peças e a gente vai conversar a respeito delas. Tá? Em algumas a gente vai conseguir se aprofundar um pouco mais, em outras nem tanto. Beleza? Vou lá. Segundinho. Estão me vendo aí? Todo mundo me vendo? Vamos lá? Dá para ouvir, tranquilo. Tá pra... Beleza. Ó, eu tô com uma luzinha aqui, talvez ela atrapalhe, eu não sei, mas é para iluminar um pouquinho melhor. Que chique, né? Pessoal, vamos lá. Então, isso é um gabinete, ou torre, que é o que a gente estava falando, né? Ele é um gabinete que a gente fala ATX, né? Esses TX que tem no final de ATX, ITX, TX, tem a ver com a forma como a gente dispõe e o tamanho dos componentes aqui dentro. Tá? O ATX é o mais comum, tá? Os componentes no tamanho padrão. Tá? Esse é um gabinete que não é grande, também não é pequeno, é um gabinete do tamanho convencional que a gente acaba encontrando por aí, que é o que vocês vão ver a maior parte das vezes. E, bom, aqui está, se vocês olharem, se lembrarem do videozinho que a gente acabou de ver, as peças, elas são muito parecidas, né? O formato com o que estava no vídeo é muito parecido com o que a gente tem aqui, certo? Então, a gente tem essa parte frontal, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, depois eu consigo virar. Uma parte traseira, onde estão os conectores, que é onde a gente coloca os periféricos, mas é aqui dentro que a mágica acontece, tá bom? A gente precisa de algumas ferramentas especiais para trabalhar com o computador, tá? Uma coisa que eu tenho que falar já de início é que eu geralmente faço isso, né? Mexer com o computador com os pés no chão, para evitar estática. Eu geralmente dou um abraço na parede ou eu abraço uma árvore. Eu sempre tento tirar a estática do meu corpo antes, tá? Quando a gente trabalha numa bancada profissional, existem pulseiras que a gente coloca para tirar a estática do corpo. Por quê? Porque a estática que está na mão, tá? Aquela que de vez em quando faz barulhinho quando a gente veste uma blusa, ou que dá choque quando a gente encosta num amigo ou numa maçaneta, essa estática ela é capaz de queimar alguns componentes que estão aqui, tá? Então, o que a gente tem que ter de cuidado, né, quando a gente vai mexer com as partes de dentro do computador, é ter certeza de que a gente não tem eletricidade estática nas mãos, tá bom? Então, pegando numa parte no metal ou em qualquer equipamento que esteja aterrado, a gente já tem essa garantia. Você pode dar um abraço num pilar, você pode se encostar na parede, enfim. Bom, e quais ferramentas a gente precisa para desmontar um computador? A gente vai precisar de um martelo, tá? A gente vai precisar de uma furadeira, tá? A gente vai precisar também de uma serra, afinal, né, como é que a gente vai abrir? E a gente vai precisar de chave de boca, tá? E a gente vai precisar de uma chave Phillips, tá? Pessoal, na verdade é brincadeira, a gente só precisa da chave Phillips, tá? Todas as outras ferramentas, só para a gente descontrair um pouco, a gente não precisa de nada disso, tá? O computador, ele utiliza, a grande parte dos computadores utiliza chave com conexão, parafusos Phillips, né? São padrões, e a gente só precisa de uma chave como essa, talvez em mais de um tamanho, tá? Porque existem componentes que são menores. Tudo bem? Bom, vamos lá então, a gente vai começar com a nossa desmontagem. Eu também vou utilizar um cortador de unha, tá? Isso eu explico já para vocês. Bom, pessoal, vamos lá. O que a gente tem aqui? Todo mundo consegue enxergar? Eu consigo ler quando vocês escrevem no chat, tá? Eu virei o computador para cá. Ok? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Aquela coisa grande lá no fundo é a placa-mãe, tá? Ela quando a gente está montando o computador, é a primeira coisa que a gente fixa, tá? Justamente porque ela está lá no fundo. E o restante a gente coloca depois. Exceto o processador e memória que a gente costuma colocar antes de colocar a placa-mãe para não ter perigo de depois queimar esses componentes na hora de colocá-los. Mas aqui a gente vai fazer uma desmontagem simples.
Alguém sabe me dizer o que é esse camarada aqui, essa peça que eu estou com as mãos? Aqui. GPU, beleza, exatamente. GPU é uma forma bonita, né, de falar a sigla de placa gráfica, de placa de vídeo. Tá? Então, GPU, na verdade, se a gente for ver, é uma pecinha pequenininha que está dentro dessa placa, que é o processador da placa de vídeo. Okay? Pedro. Oi? Parece que tem alguém que joga aqui, né? Parece que tem gente que joga. Para falar que tem GPU, que chama de GPU, né? Uma placa gráfica, uma placa de vídeo. Pessoal, vamos lá. Então, aqui as primeiras explicações a respeito, né? A placa de vídeo, que é essa daqui, eu vou tirar ela rapidinho, tá? Então, eu vou desmontar da forma que eu não deveria desmontar, que é virado para vocês, tá? O ideal seria colocar ele deitado e fazer a desmontagem, mas eu vou tentar desmontar ele aqui dessa forma. Se queimar, o Salina já disse que paga para mim, tá? Um novo. Então, como assim? Ó, pessoal, é um parafusinho desse, comum, tá? Então, tirei o primeiro parafusinho. Geralmente, a GPU, a placa de vídeo, ela fica presa na placa mãe e ela tem uma travinha plástica aqui atrás, tá? Depende muito da placa. Hoje, os computadores mais recentes, essa GPU, ela pode ter um tamanho bem grande, podendo chegar até aqui, ó, onde está a minha mão. Aí, nesse caso, existem, inclusive, suportes que fazem a função do meu dedo aqui, tá? Para deixar ela deitada corretamente, porque senão ela começa a causar problema nos conectores da placa-mãe, tá? Por ser pesado. Eu vou aqui tirar, dá licença um pouquinho, gente. Aqui. Pronto. Travei. E tá aqui, ó. Tá? Aqui, essa é a placa de vídeo, tá? A placa de vídeo, ela tem esse ventiladorzinho aqui, tá? A gente fala que cooler, o nome dele, né? A gente sempre fala em inglês, então ela tem um cooler. E para que serve? Serve para resfriar a GPU, que foi o que falaram aí no chat, tá? A GPU é um processador gráfico que fica embaixo desse ventilador. E embaixo também, ó, se vocês conseguem ver, essa estrutura em alumínio que tem aqui. Pessoal, responde aí para mim, conseguem ver? Essa estrutura em alumínio é um dissipador de calor, tá? Processadores, sejam eles gráficos ou sejam processadores convencionais, os processadores, microprocessadores que a gente usa no computador, eles esquentam pra caramba, tá? E se eles esquentarem muito, ou eles queimam, ou quando existe alguma proteção do próprio processador, ele desliga sozinho, tá? Então, se você tem um computador que de vez em quando ele desliga sozinho, um possível diagnóstico que você pode ter é de que esse ventilador aqui, ó, não esteja funcionando corretamente, tá bom? Isso serve tanto para a placa de vídeo quanto para aquele processador que a gente vai ver aqui no fundo, ó, com aquele ventilador também. Então, aqui a gente tem a placa gráfica. Bom, ela tem conectores de vídeo, né? Então, a gente pode ver aqui um VGA, aqui tem um DVI, aqui tem um HDMI, vocês já devem ter ouvido falar nesses termos, tá? E nas placas mais modernas também tem um outro conector chamado DisplayPort. Então, numa placa dessa, a gente pode ter mais de um monitor conectado. Tudo bem? Bom, outra característica. Dá uma olhada nessas conexões aqui, ó, douradas, estão vendo? Esse tipo de conector, ele é chamado de PCI Express. Nesse caso especificamente, é um PCI Express X16, significa que ele tem 16 vias de comunicação, tá? Existem PCI Express menores, como a gente vai ver lá no fundo, pequenininho, que é um X1, tá? E aí ele só tem uma única via de comunicação. Pessoal, tudo bem até aí? Entenderam o que é uma placa de vídeo? Todo mundo sabe para que serve.
Correto? Joia. Isso daqui a gente pode falar que é uma placa de vídeo off-board. Salina, escreve off-board para eles aí, por favor. Off-board. O que significa off-board, pessoal? Off é fora, board é placa. Que placa? Essa placa. Então é fora dessa placa, tá? É uma placa externa, tá? Por que off-board? Porque existem placas que são on-board, que significa na placa. Uma placa off-board é uma placa que tem mais poder de processamento, tá? Ela tem mais memória e ela é uma placa geralmente cara, tá? Um equipamento desse hoje razoável, eu não estou falando de um equipamento caro, tá? Um equipamento desse hoje razoável para quem gosta de jogar, ele vai sair hoje em torno de uns 700 a 800 reais, só essa peça. Okay? As placas on-board são aquelas que elas estão integradas nessa placa. Não dá para ver ela não tem esse formato separado. Tem um chipzinho aqui dentro dessa placa-mãe e esse chipzinho faz a função de vídeo, tá? E aí o que acontece? Quando a placa ela é on-board, esses conectores de vídeo que vocês estão vendo aqui, ó, eles vão estar aqui, que é onde a gente conecta os periféricos, tá? As placas on-board, elas, como elas são integradas, elas não possuem o mesmo poder de processamento que as placas off-board. Tudo bem? Se bem que, já que a gente está propondo falar sobre mercado, né? Já que a gente está falando de mercado, atualmente existem processadores tanto da linha Intel é uma marca famosa de processador, quanto da AMD, que é a principal concorrente da Intel, que possuem hoje processadores quais? Esses daqui, ó. Processadores desses daqui, que fazem uma função muito parecida com a desse daqui, ó, que está aqui embaixo. E aí são placas mãe e processadores que não utilizam uma placa de vídeo externa, que tem uma função muito boa, tá? E aí dá para dar uma economizada nesse cara dependendo do que você quer comprar, tá? Pessoal, beleza? Podemos passar da placa de vídeo para outra coisa? Joia. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver dúvida, é só perguntar, tá? Pode perguntar que eu respondo. Ah lá, o Salina está falando alguma coisa. Dá para ver que o Salina entende do negócio. Engraçadinho. Eu vou colocando algumas definições aqui também, pode ser? Que daí eu não fico falando contigo, eu coloco no chat. Tá, pode, mas assim, tá tranquilo. Se você quiser falar, pode ir falando, tá? Pessoal, vamos lá, ó. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A gente tem um carinha que está escondido. Oi. Depois de você ter aparecido com aquela furadeira e a serra, eu tenho até medo de falar, filho. Eu falei, vamos fazer uma graça, né? Pessoal, tem um carinha que está escondido aqui, que é a principal memória desse computador, que é onde a gente guarda os dados, né? Aonde que os arquivos ficam salvos dentro de um computador? Responde aí pra gente, pessoal. Aê, beleza, no HD, né? E HD significa o quê? Hard disk, disco rígido, perfeito. É isso mesmo, disco rígido, disco duro, tá? Em português de Portugal, tá? É rígido, né? Por quê? Porque a gente tinha disco flexível no passado, tá? A gente tinha disquete que a gente conseguia dobrar, tá? Então a gente tem o disco rígido, o disco duro, né? O HD, certo? HD é um cara que está caindo em desuso, mas eu vou tirar o meu aqui para mostrar para vocês. Eu vou desconectar, ele está aqui dentro, ó. Está meio tampado por essa baia aqui. Então, eu vou tirar o primeiro cabo, que é o cabo de dados dele, vocês conseguem enxergar. Esse é um cabo SATA, tá? O nome desse camaradinho aqui.
E ele tem também um alimentador de energia, que é um alimentador SATA. Está escrito aqui, no caso, dessa fonte. Tá? Eu vou tirar, ele está com um único parafusinho aqui. A minha chave é um pouco grande demais para ele, mas deu. Aqui. Um parafusinho um pouquinho menor, que também está aqui. E aqui, pessoal, está um não HD. Esse é um SSD. Tá? Um SSD, ele é um HD, só que ele é um armazenamento de estado sólido. Tá? Ele é um pouquinho diferente. Isso a gente vai poder tratar um pouquinho melhor com vocês em aula depois, mas ele é mais rápido que o HD. Por quê? Porque ele é eletrônico. O armazenamento aqui, ele é feito como se fosse feito num... todo mundo sabe que é um cartão SD, né? Um SD card. A gente costuma usar em celular, costuma usar pendrive, por exemplo, né? Também é um bom exemplo. O armazenamento feito nesse cara aqui é parecido com o que é feito dentro de um pendrive. Tá? O que torna ele mais rápido, porque é um armazenamento eletrônico, tá bom? Mas eu trouxe aqui alguns outros exemplos. Ó. Esse, especificamente, é um HD. Tá? Ele é um HD próprio para notebook, então o tamanho dele é mais reduzido, tal qual esse daqui. Vocês podem ver que eles têm as mesmas dimensões, eles possuem os mesmos conectores, né? Aqui, conseguem enxergar. Qual a diferença entre eles? Esse cara aqui, ele é eletrônico, o armazenamento dele, como é feito num pendrive, enquanto que esse outro aqui, o armazenamento dele é feito mecanicamente. Mecanicamente, professor, o que você quer dizer com isso? Aqui dentro tem um disco magnético, um disco mesmo, tá? Como vocês conhecem. E os dados são armazenados nesse disco. Para que os dados sejam armazenados, aqui dentro tem um motorzinho, igual motor de carrinho, só que um pouco mais moderno. E esse motor ele tem que girar, e aí existe uma agulha, na verdade é uma cabeça de leitura, que vai passar por esse disco e vai salvar os dados e ler os dados. Então ele depende de um movimento mecânico, um movimento de um motor e de uma cabeça de leitura. Eu costumo dizer que esse cara aqui é uma versão moderna de uma vitrola antiga. Tá? Então, esse aqui é uma vitrola, só que moderna. Então, o fato dele ser mecânico torna ele lento. Tá? Tanto que esses HDs aqui, uma das formas da gente medir a velocidade dele é na quantidade de rotações por minuto. Quantas vezes esse disco ele é capaz de rodar num minuto para eu salvar meus dados? Eles são infinitamente diferentes com relação a desempenho, tá? Para vocês terem uma ideia, esse camaradinho aqui, ele chega a ser 2.000 vezes mais rápido, né, que esse outro aqui. Tá bem? E esse daqui já é uma versão um pouquinho mais reduzida e moderna. Antigamente a gente tinha esse daqui, ó. Estão vendo aí? É porque eu não tenho uns outros que estão lá na minha cidade, que são mais antigos que eu usava antigamente. Mas esse daqui, ó, é um HD também, tá? Um pouco mais antigo, pesado. Tá? Esse aqui pesa tanto bom, isso aqui machuca se cair no pé. Tá? E vejam bem, ó, esse daqui ele tem uma capacidade de 250 GB. E olha o tamanhão dele. Esse daqui também. Tá? Esse daqui deve pesar, sei lá, 10% do que pesa esse. Tá bom? E os conectores são os mesmos. Esse daqui já é um SATA também, mas poderia ser um padrão mais antigo. Não vou nem falar para não confundir vocês agora. Todos esses três, né, que eu mostrei são exemplos de armazenamento que a gente tem no computador. É onde os dados ficam salvos quando você desliga o computador. Todos os arquivos ficam aqui dentro. Tá bom? Então vamos lá. Vou deixar eles aqui. Pessoal, dúvida? O Pedro. Eu. Você sabe em termos de preço qual que é mais caro, o SSD ou o HD? Sim. O SSD é muito mais caro, né? Vamos falar em preço por giga de armazenamento em média, tá, gente? Como nenhum desses equipamentos é fabricado no Brasil,
eles estão muito sujeitos ao preço do dólar e ao valor que a loja pagou quando comprou, né, para poder te revender depois. Mas, geralmente, um SSD, na média, ele vai custar mais ou menos R$ 1 por giga de armazenamento. Então, por exemplo, esse daqui tem 240 GB. Qual que é o preço médio desse camaradinha numa loja na internet? Ou vai ser alguma coisa perto de R$ 240. Tá? Então, ele tem essa variação. Pode ser mais barato? Pode ser. Eu comprei, antes desse momento que a gente vive agora, eu comprei um desse daqui de 240, eu paguei 189 na época. Certo? Só que mais recentemente eu tive que comprar um outro emergencial, eu paguei 250. Então, tem essas variações de preço, às vezes grandes, às vezes pequenas, mas é mais ou menos isso, tá? Esse cara aqui já não, ele é muito mais barato. O fato dele ser mais lento, por exemplo, você consegue pagar, em média, coisa de 25 centavos por giga de armazenamento desse daqui. Então, com os mesmos R$ 250, vamos supor, 250, que eu compro esse SSD de 240 GB, eu compraria um HD de 1 TB. Tá? Então, esse daqui custa, em média, 1/4 do preço desse daqui. Ok? Para quem gosta aí, tem um pessoal aí que parece que gosta de hardware, não tem? O pessoal que tem SSD sabe da diferença que dá de um HD para um SSD, correto? Alguém aí já chegou a utilizar os dois? A diferença é absurda, tá, pessoal? Pra vocês terem uma ideia, ó, vou dar um exemplo para vocês. Esse computador, ele estava com um desses, tá? Esse computador, ele é um Core Quad. Ele é um computador de 2008, mais ou menos, na época deles. Ele estava com um desse daqui, rodando Windows 10. Ele demorava alguma coisa em torno de 2 minutos e qualquer coisa para dar o boot. O que é dar o boot? Do momento que eu cliquei no botão de power dele até o momento que ele entrou no Windows para eu digitar minha senha. Tá? Ele demorava 2 minutos e qualquer coisinha. Depois que eu coloquei esse daqui, ó, ele demora 8 segundos. Tá? Entre o tempo que eu aperto o botão e o tempo que ele está disponível para uso. Então a diferença é muito grande, tá? De desempenho. Cai de 2 minutos e tralalá, só para ligar, tá? Para 8 segundos. Bom? É o melhor upgrade que você pode dar, tá? É a melhor melhoria que você pode fazer no seu computador um pouco mais antigo. Se ele usa HD, a melhor coisa que você pode fazer por ele é comprar um desse daqui. Vamos lá. Então, tiramos o HD. Alguma dúvida, pessoal? Depois, se tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar para a gente também. Se ficou alguma coisa, quiserem assistir depois, podem falar, tá? A gente vai explicando. E aí, o computador, ele tem, tá, 3 níveis principais de memória. A gente vai tratar disso em sala de aula, né? Mas ele tem 3 níveis principais de memória, tá bom? Essa memória aqui é a memória mais distante do processador que está aqui dentro. Ó. O processador é o cérebro, tá, pessoal? É aqui que tudo acontece. Embaixo disso daqui que tudo acontece. A mágica está aqui dentro. Bom, vocês podem ver que ela é a mais distante, inclusive em espaço, né? Então, a gente fala que essa memória aqui é a memória secundária, tá? É a mais distante. Mas a gente tem uma memória que é uma memória primária, que é uma memória que está um pouco mais próxima do processador, tá? E que memória é essa? Vocês conseguem enxergar esses carinhas aqui, ó? Onde eu estou passando a mão? Dá para enxergar ou eu preciso aproximar um pouco? Responde aí no chat. Beleza. Ó, esses caras aqui são os pentes de memória
RAM. Já ouviram falar esse termo, né? Memória RAM? Isso. Essa é a memória RAM do computador, tá? Os dados aqui, eles são armazenados temporariamente. Eles só estão aqui, é como se fosse temporário, tá? É o rascunho do processador. O processador, ele armazena os dados aqui para rascunhar. Se precisar salvar, ele manda pro HD, tá? Ele manda para um desses daqui. Aqui ele vai rascunhando, certo? Só que se você desligar o computador, tudo que está aqui dentro apaga, tá? Ao contrário das informações que ficam no HD. Tudo que está aqui dentro a gente perde. Vamos tirar alguma delas. Então eu tenho alguns conectores bem fortes aqui, então eu vou tirar, já mostro para vocês. Aí tá o negócio de desmontar o computador como não se deve, né? Pessoal, aqui, ó. Esse é um pente de memória. Tá? Tomem cuidado quando forem para não encostar o dedo nessa região. Tá? Eu estou colocando o dedo bem aqui embaixo onde não tem conexão. Tá? Essa é uma memória RAM. Tá? Aqui eu tenho 4 pentes de 2 GB. Então esse computador ele tem 8 GB de memória RAM. Tá? 2, mais 2, mais 2, mais 2. Tá? Que eu coloco aqui nesses conectores. Tá? Esse é um conector DDR2. É um conector antiguinho. Tá? Hoje a gente está DDR4.5 já. Comercialmente falando, tá, pessoal? Mas funciona muito bem. Ok? Então, isso daqui é um pente de memória. Certo? Esses pentes de memória, quando falando comercialmente da coisa, né? Eles têm 2 características importantes, na verdade 3. Tá? A primeira delas é a que eu falei para vocês, que é a forma como se conecta aqui. Tá? Eu falei que é um DDR2. Tá? Ele é um DDR2, então o DDR2 ele vai me dizer, entre outras coisas, a quantidade de pinos que eu tenho até esse corte e a quantidade de pinos que eu tenho depois desse corte. Tá? Então, se você pegar uma memória DDR3, foi? Pedro, abaixa um pouquinho mais a mão. Opa, aqui. Tá. O DDR2, ele vai me dizer quantos pinos eu tenho antes desse corte e depois desse corte. Não é só isso, tá? DDR2, 3, 4, 5 também tem a ver com a quantidade de informação que eu consigo passar. As velocidades mínimas e máximas de informação que eu consigo fazer chegar na memória e tirar da memória e levar para o processador. Tá bom? Mas uma característica física de quando a gente fala DDR é a quantidade de pinos que eu tenho aqui. Tá? Esse corte nos pentes de memória DDR, eles vão ser diferentes. Ok? Então, se eu pegar uma memória mais moderna, DDR4, e tentar colocar numa placa que é DDR2, eu não vou conseguir porque esse corte aqui não vai bater. E aí não adianta pegar aquela ferramenta que eu mostrei para vocês, que é a serra, e tentar fazer um cortinho no lugar certo, que não vai adiantar, tá bom, pessoal? Então, tem que comprar a memória certa, tá? DDR, para sua placa. Tá? No manual da placa, você acha quando vai comprar a placa, ela fala, é uma placa que suporta a memória DDR2, aí DDR3, aí você compra o pente de memória correto. Então essa é a primeira informação importante, tá? Qual que é o tipo de conexão que ela usa? Segunda informação importante, a quantidade de memória que ela suporta, ok? Esses são pentes de 2 GB, existem pentes de 1, 2, 4, 8, 16, 32 GB, tá? Num único pente, tá bom? Esse daqui é 2. A quantidade de chips de armazenamento não tem nada a ver, tá bom? Então não é assim, contando a quantidade de chips aqui, que a gente vê quanto uma memória ela suporta, tá bem? A gente precisa do número de série e geralmente aqui, ó, as informações do fabricante, que vem em selo, para saber a quantidade de memória que esse pente suporta, tá bom? Essa memória, comparada com essa, ela é bem menor. Aqui eu tenho 2 GB, aqui eu tenho 240, tá bom? Só que a velocidade dessa é
muitas, mas muitas vezes mais rápida que essa, que é mais rápida que essa. Tá? Então, aqui a gente já tem uma diferença na quantidade de armazenamento. Essa daqui armazena para sempre, vamos dizer assim. Essa daqui armazena enquanto o computador está ligado, certo? Só que ela é mais rápida e o preço por giga dela é mais caro. Tá? Mesma coisa com essa daqui. Tá bom? Pessoal, deu para entender a questão da memória? Essa memória também, ó, dá para perceber que fisicamente, né, ela está mais próxima do processador. Vocês estão vendo? Ó a distância dela, ó a distância que está o meu SSD. Tá? Professor, isso influencia tanto? Influencia, porque existe uma perda de tempo para trafegar energia pelos cabos. Tá bom? E não só isso, existe também uma diferença na frequência, que é a terceira propriedade importante da memória. Tá? Essas memórias, elas têm diferentes frequências. Então, aqui, ó, deixa eu ver certinho. Dei sorte, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, que tem um 667, um número 667. Dá para enxergar, pessoal? Responde aí no chat para mim. Beleza. E aí eu tenho essa outra aqui, ó, que deixa eu apontar para vocês no local correto. Bem aqui, ó, em cima da minha unha, vocês vão ver que tem 800. Dá para enxergar? Isso significa, gente, que ó, essa é uma memória que funciona com 667 MHz e essa é uma memória que funciona em 800 MHz. Tá? Quanto maior a frequência, vocês vão estudar isso em física, se não estudaram, né? Frequência é o inverso do período, né? O inverso de uma medida de tempo. Então, quanto maior a frequência, maior é a velocidade, vamos falar assim em termos mais práticos. Tá bom? Então, essa memória ela é mais rápida que essa daqui. As duas armazenam 2 GB. 2 GB nessa, 2 GB nessa. Só que o meu processador, ele consegue armazenar mais rápido nessa do que nessa. Tá? Do que nessa outra aqui. Tá bem? Então, a diferença de frequência entre elas determina a velocidade com que o processador ele consegue armazenar os dados. Tá? O Salina está dando uma explicação ali. Pessoal, eu vou tirar aqui uma outra placa menor. Essa é a minha placa de rede sem fio. Tá? Então, vou tirar a antena dela aqui. Como ela está distante, eu uso uma antena um pouquinho exagerada. Essa é uma antena de 5 dBi. Tá? Geralmente as antenas de placa sem fio elas são de 3 dBi, ela é um pouquinho maior. Eu vou tirar ela aqui, ó. Ela está presa ao gabinete por um parafuso também. Tirei. Tá? Ela não tem grandes segredos, então tiro. É uma plaquinha extremamente simples. Tá? Quase que dá para falar que dá para fazer em casa essas placas. É brincadeira, não dá, mas de tudo que a gente viu, é o equipamento mais simples e mais barato. Tá? Isso é para comunicação sem fio. Tá? Ela usa um PCI Express aqui também. E eu tenho um monte de conectores. Esses daqui são conectores, esse daqui USB traseiro. Certo? Então eu tenho uma plaquinha USB traseira aqui. E tem os conectores que vão para frente, que conectam os LEDs. E esses botões. Tá? Esses conectores eles vêm aqui na placa. E são conectores padronizados. Tá? Isso não tem muito segredo. A gente pega o manual da placa, vê aonde é que entra cada um desses. Seria muito difícil de enxergar, mas a placa ela tem um monte de inscrições pequenininhas. Mas essas inscrições são os nomes dos conectores onde a gente tem que conectar cada uma dessas coisas aqui. Eu espero que eu consiga, né, num tempo não tão distante, aí, fazer isso com vocês em sala de aula para que todo mundo consiga colocar a mão, né? É outra coisa. Então, vamos lá. O que mais que a gente consegue tirar aqui? A gente consegue tirar esse cara aqui, ó,
que é o conector da fonte. Essa é a fonte, ó. A energia entra aqui atrás em 110 e 220 volts, tá? O suficiente para dar um choque de arrepiar o cabelo, ok? E ela vai sair por esses conectores coloridos. Vocês conseguem enxergar os conectores coloridos? Vai dando um feedback aí no chat. Isso, esses conectores coloridos aqui, ó, tá? O maior conector colorido que sai dali é esse daqui. É o que a gente chama de conector de 24 pinos, tá? Conector de 24 pinos, ele alimenta a placa inteira, tá bom? E ele alimenta não mais com os 220 e 110 que entram aqui atrás. Essa fonte aqui, ela vai transformar, ela é um transformador, tá? E aqui eu vou ter saídas, ó. Dependendo de para onde vai, essas saídas podem ter 12 volts ou 5 volts, tá? Então aqui vai chegar 12, aqui chega 5 volts, tá? Depende do conector para onde que ele está indo. Só que vocês não precisam se preocupar com isso. Por quê? Porque os conectores que saem da fonte, aqui, eles só se encaixam em um único lugar. Não tem como você forçar, encaixar ele em outro lugar, tá? Então o conector SATA, ele só cabe atrás do meu HD ou do meu SSD. Ele não cabe em nenhum outro lugar, tá? Esse conector de 24 pinos aqui, ó, ele também não cabe em nenhum outro lugar que não seja aqui na minha placa, tá? Ó, então dá para ver aí, ó, tem pino pra caramba, tá? Aí o que a gente tem além disso? A gente tem um outro conector que está aqui, ó, do lado do processador, estão vendo? Esse daqui é importante também. É um conector de 4 pinos. Vou tirar aqui, estão vendo? Esse conector de 4 pinos, ele é exclusivo. Ele sai lá da fonte, ó, ele está saindo aqui, ó, tá vendo? E o que esse cara alimenta? Ele alimenta o processador. Tá? Ele é exclusivo, é a energia do processador. O processador não compartilha essa energia que entra aqui. Ele tem a alimentação específica dele, que é essa daqui. Ok? O que mais? Oi? Só uma pergunta. Ele tem uma só para ele, mas por que ele só tem para ele? Ele gasta muita energia? O que acontece? Ele gasta um tanto bom, né? O processador, ele consome muita energia e grande parte dessa energia é convertida em calor, né? O processamento, ele gera muito calor, e essa é uma das diferenças, pessoal, que tem entre os processadores de desktop, tá? Todo mundo sabe que é um desktop, né? Desktop é um computador de mesa, são esses computadores torre que a gente tem aqui, dos processadores para notebook ou laptop, né? Os processadores de notebook, eles são otimizados para gastar menos energia e gerar menos calor. Ok? Isso tem um impacto no desempenho. É por isso que, tá, um computador desse daqui, você sempre vai conseguir montar um computador desse daqui mais barato e com melhor desempenho que um notebook. Ok? Mas existe notebook muito bom, existe, mas aí a gente já está falando de notebook que custa preço de carro, né? Então, vamos nos manter nesses caras aqui. Mas pegando o mesmo valor. Eu sei que é bastante dinheiro, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Deu problema no áudio. Peraí. Melhorou. Tá, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Vai ficar um pouquinho pior agora, porque eu vou ter que tirar o fone, tá? Acabou a bateria dessa bexiga aqui. Então, mas vamos lá, eu vou tentar aproximar aqui para conversar com vocês, tá? Digamos que eu tenha R$3.000 para gastar num computador, tá? Se eu comprar um desktop de 3.000, eu vou ter uma configuração melhor do que um notebook de 3.000. Ok? Por quê? Porque para
otimizar, principalmente o processador, que é a peça mais cara do computador, tá, pessoal? Assim, se você for montar um computador para jogo, talvez esse cara saia mais caro. Bom? Se não, no geral, esse cara é o mais caro, tá? Para otimizar ele para notebook, eu acabo perdendo um pouco de desempenho, tá? É por isso que você vai conseguir comprar, né, com o mesmo valor de dinheiro, você consegue comprar um computador desse melhor do que um notebook, tá bom? É que o notebook tem as suas vantagens de você poder levar para qualquer lugar, né? Gente, até aí, tudo bem? Tá suave? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Ótimo. Ó, vamos lá. Eu tinha alguma coisa importante que eu tinha que falar para vocês agora. Ah, tá. Às vezes, é que o meu, ele está escondido, tá bom? Existe um outro conector parecido com esse daqui, que pode vir nessas placas. Essa placa minha, ela não tem. Ela é um pouquinho mais antiga, então ela não tem. Mas as placas mais novas, elas possuem. Eu tenho um computador lá em cima, que é o computador que eu uso de trabalho mesmo, ele tem uma placa de vídeo bem melhor. E aí essa minha placa, eu preciso conectar energia nela também. Porque só a energia da placa que vem aqui, ó, da placa-mãe, não é suficiente para alimentar essa camarada aqui. Certo? Pessoal, eu estou falando tudo como se fosse o padrão. A gente está falando de computador padrão. Se a gente for entrar no processamento de imagens, por exemplo, se a gente for entrar no processamento para criptografia, ou mais recentemente para criptomoedas, né? Falando de Bitcoin, por exemplo, que são computadores um pouco mais específicos, essa placa aqui, ó, ela pode custar um pouco mais caro, tá? Um pouco não, às vezes muito mais caro, e esse processador também, tá? Só para que vocês tenham uma ideia, essa máquina não é uma máquina que as pessoas vão utilizar, é uma máquina de pesquisa. Eu tenho uma amiga, professora na Federal de Itajubá, tá? Que me mandou uma mensagem agora, no meio da pandemia já, perguntando se a configuração que ela estava montando para um computador de pesquisa era boa. Certo? Pessoal, eu confesso para vocês, fazia muito tempo que eu não via um computador tão bom, né, uma configuração tão boa na minha vida. Tá? Era um i9 da última geração, tá? Com uma placa Titan da GeForce. Tá? Só para vocês terem uma ideia, essa peça aqui, ó, essa peça, tá, da placa, não, ela custou um pouquinho mais caro, tá? Só essa peça com a placa de vídeo, ela custava R$39 mil. Ok? O processador aqui, esse processador, custava algo em torno de R$15 mil. Ok? Então, o computador total, a máquina que ela montou, que é uma máquina de pesquisa, estava saindo em R$99 mil. Tá? Você acha Lamborghini mais barata que isso? Eu não consigo pensar, né, em usar uma máquina dessa daí. Mas existe? Existe sim. Tá bom? Da mesma forma que eu montei um computador para um amigo que não é da área de computação, tá? Eu tenho um amigo que não é, ele trabalha com outras coisas, que entrou nessa época de pandemia, ele tinha um computadorzinho antigo e ele gosta muito de jogar, ele queria um computador para jogar, né, que suportasse as coisas de hoje em dia. Eu montei uma configuração para ele que ele gastou R$2.500. Ah, então, existe computador de cento e tantos mil, existe computador de 2.000, existe computador de 1.000 e pouquinho, tá bom? Cada um no seu quadrado, nesse caso. Mas vamos lá. Pedro, Oi. 99 mil? 99 mil. Cara, o preço da tua bicicleta. Vai, cagaça. Pessoal, aí, não vou nem falar nada porque você tem uma parecida. Aqui a gente tem a placa-mãe, sobrou pouca coisa da nossa carcaça aqui, né, gente? Sobrou a nossa placa-mãe e sobrou o processador. Tá? A placa-mãe, ela está conectada aqui com vários parafusinhos menores, então eu não vou tirar ela daqui,
tá? Até porque demoraria, teria que virar e tal, mas eu tenho outro já tirado, e é isso que a gente vai montar, que é igual a Ana Maria, entendeu? A gente prepara uma receita antes para poder mostrar para o pessoal, para ninguém ficar na mão. Então, eu vou tirar esse cara daqui agora. E vou pegar aqui uma placa-mãe que eu tenho, tá? Que é equivalente àquela ali, elas são muito parecidas, na verdade, da mesma marca, tá? Aqui, ó, isso daqui é uma placa de vídeo também, pessoal, tá? Um pouquinho mais antiga, um pouquinho não, ela é bem mais antiga, tá? Ela utiliza até, ó, uma saída de TV que a gente não usa mais, tá? Já é considerada obsoleta, tá? Essa aqui é uma 8600 GT GeForce, ó, já tem, e fez boas coisas essa plaquinha já, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui eu tenho a placa-mãe, como eu mostrei para vocês. Aqui estão os conectores também. Conectores externos dela, tá? Essa é uma placa-mãe que ela suporta SLI. Alguém sabe dizer o que é SLI aí? Vamos lá, esperando o pessoal gamer falar agora. Não? Crossfire? Não? Vamos lá? É isso aí, ó. SLI é quando eu consigo ter duas placas de vídeo na mesma placa mãe. Então, eu pego uma placa-mãe, coloco duas placas de vídeo e utilizo o poder de processamento das duas para jogar melhor. Se uma placa já é caro, duas, então, nem se fala, né, pessoal? Então, mas enfim, essa daqui é uma placa que suportava duas placas. É uma placa-mãe que suportava duas placas de vídeo, tá? Aqui estão os dois conectores, PCI Express X16. Aqui está aquela trava plástica que eu falei, ó. Tá vendo que essa trava plástica, ela é diferente, essas outras PCIs normais aqui não possuem, tá? Então, ó, essa é uma PCI Express X16, essa é uma PCI Express X1, tá? A velocidade dela é 1/16 avos dessa daqui, e essa é uma PCI normal que serve para ligar a plaquinha de rede, essas coisas mais simples, tá? Essa placa, ela é uma placa muito boa para a época dela, por quê? Porque ela tem o processador aqui, que está aqui embaixo. Mas o que é esse outro carinha aqui embaixo, Pedro? Esse outro aqui é o chipset da placa, tá? Como ela tinha que trabalhar com duas placas de vídeo, o gerenciamento dessas duas placas gerava muito calor na placa na placa-mãe. Então, ela tem um outro dissipador de calor aqui, ó, tá? Para jogar esse calor para fora. E qual que é a função desse camaradinho aqui, desse cooler? Jogar o calor, tá? Para fora. Ok? Então, tá aqui, ele não é necessário para a gente agora, eu vou tirar, tá? E aqui tá a placa, pessoal, com o processador, tá bom? O processador está aqui embaixo, eu vou tirar agora esse cooler aqui, que é o cooler do processador, tá? Para que a gente veja o que está lá embaixo. Então, um segundinho só. Pessoal, depende muito do tipo de processador que a gente está utilizando e do tipo de placa, tá? A forma como a gente prende esse cooler na placa-mãe. Então, nesse caso específico aqui, a gente utiliza 4 parafusos, tá? Mas tem algumas que é uma trava única. Naquele caso ali, são 4 travinhas de pressão, ok? No outro computador que a gente está usando. Rapidinho eu já tiro aqui e já mostro para vocês. Até agora, tudo bem? Sabino, o pessoal está com dúvida em alguma coisa aí? Pessoal, tiver dúvida, pode mandar pelo chat aqui, tá? Ou eu ou o Pedro, a gente esclarece aqui. Então, eu quero mostrar para vocês. Dá para enxergar que esse cooler está conectado aqui na placa, né? Essa conexão aqui, ela é chamada, não sei se dá para ler
Dá para ler, Salina? CPU fan embaixo. Vocês conseguem ver que está escrito CPU fan? Agora sim, dá sim. Tá? Isso significa que é o ventilador da CPU. Ah, é o ventilador fan, significa ventilador, né? É o ventilador da CPU. Ele tem esse monte de cabinhos aqui, ó, porque a placa-mãe, quem passa, em que velocidade que ele tem que girar, de acordo com a temperatura do processador. Tá? Então, esse é o CPU fan que a gente tem. E vocês podem ver, ó, como eu disse para vocês, a placa, ela tem uma série de inscrições, ó, para a gente colocar os conectores. Certo? Então, quando você pega um gabinete e você vai colocar uma placa dessa, você lê essas inscrições e vê o que está escrito no gabinete e conecta nos locais corretos, que dá super certo, tá bom? Pessoal, não sei se vocês conseguem ver agora, ó, esse cara aqui é o processador. Só ele. Ele é o cérebro do nosso computador, tá bom? Quando a gente fala de unidade lógica aritmética, quando a gente fala de todo o processamento aritmético ou lógico que acontece, unidade de controle, tá? Tudo isso está aqui dentro. Quando a gente falou em sala de aula sobre aquele monte de... Né, começou com válvula lá atrás, o negócio foi evoluindo, chegou no transistor, né, aí chegou nos circuitos integrados, que é o que a gente tem hoje, né? Está tudo aqui dentro. A gente tem bilhões de transistores aqui dentro. Tá? É como se, vamos pensar que cada transistor é um neurônio, tá? Fazendo uma aproximação bem boba a respeito, é como se a gente tivesse bilhões de neurônios aqui dentro. Tá? Bom, vou tirar ele daqui, né? Vocês estão vendo que ele está melado? Conseguem ver? Não é porque eu sou desleixado, não, tá, pessoal? Isso daqui chama pasta térmica, tá? É uma pasta especial que ela serve para facilitar a transferência de calor do processador para a estrutura metálica do cooler, tá bom? Para quem já teve interesse em ver algum colega, pai, tio, amigo, enfim, consertando um carro, alguma coisa, já deve ter visto, né, o sistema de arrefecimento do carro. É muito parecido, a ideia é a mesma, a ideia é trocar calor. Tá? Pessoal, qualquer placa suporta qualquer processador? Não. Tá? O que define qual placa eu posso usar com qual processador? Vou colocar aqui desse lado agora. Um negócio chamado socket. Tá? Então, quando vocês forem comprar um computador, né, comprando todas as peças, quando você for comprar uma placa-mãe, você tem que prestar atenção nisso. Né? Que processador que ela suporta? Ela suporta o processador do mesmo socket. Tá? O nome desse socket, aqui, socket é esse conector. Tá? O nome desse socket é LGA775. Tá? É um socket da Intel. A Intel trabalha com um monte, 1155 veio depois, tá? Hoje a gente já está em outros sockets. E a AMD tem os sockets dela, a M3, a M2, a M4, tá? Então, quando você for comprar uma placa, você tem que prestar atenção em qual que é o socket que ela tem aqui para comprar um processador que caiba aqui. Tudo bem? Deu para entender? Joia. Outra coisa que a gente vai reparar na placa-mãe, né? Vou montar o meu computador. Você tem que saber qual que é o DDR daqui, ó, da memória, para comprar os módulos de memória corretos. Tá? Todas essas informações estão na especificação da placa. Então, a gente sempre começa pela placa, né? Pela placa-mãe. Como é que eu tiro esse cara daqui? Eu vou tentar tirar sem muito esforço, porque ele é travado por pressão, ó. Isso daqui também depende do socket, tá? Cada processador é de um jeito.
Estou tirando aqui, ó. Eu levantei uma alavanca. Ó, tem uma alavanca. Certo? Levantei essa alavanca e consigo levantar esse suporte aqui, ó. Conseguem ver? Dá para ver? E aí, agora eu tenho acesso ao processador. Deixa eu tentar não fazer cagada aqui. Aqui. Tá? Esse é o processador, pessoal. Tá? Olha a quantidade de conectores que ele possui atrás. Ô Pedro, Fala. esse processador só encaixa de um jeito ou dá para encaixar invertido? Só de uma forma. Tá? Eu já explico isso também. Pessoal, olha aqui, ó. Vocês conseguem enxergar aqui na placa a quantidade de conectores aonde o processador ele vai ser colocado em cima? Dá para enxergar? Tá bom? Beleza. Então o processador ele vai travado aqui em cima de forma que ele não consiga se mexer. Percebam que a quantidade de conectores ela é tão grande que se não tivesse uma forma de travar ele bem, uma simples mexidinha nele ia fazer com que ele interferisse ou encostasse em um conector que não é o dele, né? Olha só. É um quebra-cabeça, né? Isso daqui, ó. Certo? Pessoal, vamos lá então. Vou deixar aqui um pouquinho de lado. Falar só mais um pouquinho sobre esse cara aqui que o Salina perguntou, que é algo interessante. Primeiro, estão vendo o processador? Responda aí no chat. O tamanho dele comparado com o resto dos equipamentos é grande ou pequeno? Beleza, pequeno, né? E se eu falar uma coisa para vocês agora, ele só é desse tamanho porque ele possui esse monte de conector aqui. Se ele não tivesse todos esses conectores, pessoal, o processador, na verdade, ele é só essa parte central que vocês estão vendo, onde não tem conector. Conseguem enxergar? Então, o processador, ele é ainda menor do que o que a gente enxerga. Ele é só essa partinha do meio ali, ó. E ali, como eu disse para vocês, a gente tem bilhões, com B mesmo, tá? De transistores. Ok? E aí eu vou te dar, vou falar outro detalhe para vocês, né? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre arquiteturas. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso em sala, mas vocês devem saber, alguém já deve ter perguntado para vocês, né? O seu computador ele é 32 bits ou 64? Já ouviram isso? Exato, né? Então, a pessoa perguntar 32 bits ou 64? Isso significa o seguinte, pessoal, quantas linhas de comunicação, tá, o processador ele utiliza para receber informações, pegar a informação lá da memória, a informação vem pela placa e entra dentro desse cara por esses conectores, certo? Se ele utiliza 32 pontinhos desse, ele é 32 bits. Se ele utiliza 64 pontinhos desse, ele é 64 bits. Isso falando de uma maneira bem simples, tá, gente? Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Quantos pontinhos tem aí? Será que tem só 32? Será que tem só 64? Vocês chutam que tem mais ou menos de 64? Cara, tem muito mais. Tem muito mais, tá? Se tem muito mais, ele só utiliza, entre aspas, 64 pontinhos, para que tem esse tanto de pontinho aí? Mas tem muito... Olha, eu acho que assim, duas linhas dessa daqui, duas linhazinhas já teriam 64. E o restante, para que serve? Pessoal, o restante é para energia elétrica. É para vocês terem uma ideia da quantidade de energia que esse camaradinho aqui, ele usa. Tá?
Então, ele consome muita energia, ele esquenta muito. Vocês viram o tamanho do ventilador que ele precisa, tá? Para tirar o calor dali de dentro. Vocês sabem qual que é a temperatura que funciona um processador desse? Já arriscaram colocar o dedinho em cima dele para ver que temperatura que ele funciona? Olha lá, 40 descansando, né? Quando esse cara está processando, dependendo, eu fiz alguns testes recentemente aqui em casa, o meu processador ele chegou a 120 graus. Tá? É o suficiente para fazer uma queimadura bem feia. Tá? 120, Pedro, 120 mesmo assim sendo resfriado com cooler, né? Isso com o cooler, eu tenho isso no meu computador lá em cima, eu estava fazendo alguns testes nele, ele chegou a 120, estourando assim, aqui eu tenho um ventilador só, lá em cima ele funciona com 4 ventiladores, tá? Os 4 ventiladores no máximo, são 5 ventiladores lá em cima, os 5 ventiladores no máximo e ele funcionando a 120 graus. Pessoal, só até desculpa que meu vizinho está com som aqui, eu pedi para baixar, mas não sei. Pedro, agora eu fiquei com uma dúvida. Você estava falando que o teu esquenta bastante, né? Aquele processador que a tua amiga rica comprou, de 99 mil, lá, ele esquenta mais? Muito. Tem computador que esquenta mais ainda? Como que resfria isso tudo? Aí depende de onde está esse computador, não é? A gente tem alternativas diferentes para resfriar computador, para resfriar o processador. Pessoal, se a gente fosse falar de computador mesmo, o único cara que computa em tudo isso que eu mostrei para vocês é isso daqui. É isso daqui que é o computador. Tá? O restante é uma forma de fazer a informação chegar nele. Mas enfim, vamos lá. Esse é CPU? Essa é a CPU, né? Esqueci de falar, é verdade. É o termo que a gente utiliza para processador também. A unidade central de processamento é esse trequinho aqui, ó, no meio que vocês estão vendo. Tá? Tudo isso, vocês estão fazendo um curso aí de 3 anos para estudar o que esse carinha faz aqui no meio. Olha só, hein? Eu estou fazendo isso desde os meus 10 anos de idade e ainda não entendo direito. Tá, pessoal? Mas, enfim, o Salino estava perguntando. Quando esse processador ele esquenta muito, tem outras formas de resfriar? Tem. Existem ventiladores maiores, existem ventiladores maiores. Existe sistema de arrefecimento. Arrefecimento é desaquecer, tá, pessoal? Existe sistema de desaquecimento baseado em água. Tá? Eu passo uma mangueira em cima do processador com água, essa água vai para outros ventiladores, resfria, volta para cá, é idêntico ao sistema de carro. Tá? Outra forma, quando eu tenho computadores que esquentam muito, eu vou dar um exemplo para vocês. Lá no Instituto, tem uma sala onde ficam os servidores do Instituto. É a máquina onde fica o Moodle, por exemplo. Tá? Eles ficam todos numa sala. Se um processador desse pode chegar, vamos lá, 120 é um exagero quando eu estou fazendo algum teste, mas ele vai trabalhar numa boa entre 55 e 80 graus, certo? Agora, você imagina você pegar vários desses, muitos desses, e colocar numa mesma sala, todos eles chegando a 80 graus. Que maravilha que vai ficar a temperatura dessa sala, não é? E o que acontece? Quando eles esquentam, eles param de trabalhar na velocidade máxima, tá, pessoal? Então, esquentar muito significa queda de desempenho no processador. Essas salas, elas são preparadas com um sistema de ar-condicionado bem forte para ajudar no resfriamento. Tá? Então, às vezes, a gente é obrigado a não só confiar no sistema de resfriamento que está no processador, mas, dependendo do local, a gente tem que preparar o ambiente inteiro para ajudar a resfriar esse camaradinho aqui. Vocês conseguem entender isso? É por isso que quando a gente vê muitos computadores, a sala é muito fria. Não é porque o pessoal gosta de trabalhar no geladinho gostoso, não. Isso acontece porque o processador, ele
consome muita energia, transforma muito dessa energia em calor, e esse calor ele tem que ser dissipado, senão ele estraga o componente, senão ele faz com que o componente trabalhe em velocidades menores, tá? Então, o calor é um dos maiores problemas que a gente tem no caso do processador. Pedro, Oi? então o ar-condicionado da sala é para o computador, não é para a gente? Eu acho que não é pra gente, não. Eu tinha me achado especial a primeira vez, mas não era para mim, não. Era para o computador. Pessoal, aí o Salino perguntou, tem uma forma da gente diferente de colocar, né, ele aqui? Pessoal, não tem, porque é o seguinte, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, eu vou deixar ele de lado um pouquinho. Tá? Estão conseguindo enxergar bem aqui? Conector da placa? Cada processador, depende do processador, tá? Esse caso, nessa placa, ele tem uma travinha aqui, uma travinha aqui, ó, uma saliência. Só que como é pretinho, não sei se vocês conseguem enxergar. Vou aproximar bem aqui, ó. Tá dando para ver aqui no meu dedo, ó? Tem uma saliênciazinha. Essa saliênciazinha aqui, pessoal, ela vai entrar exatamente nessa cunha, nesse vãozinho. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Estão vendo? Um vãozinho que tem. Aqui, ó. Esse encaixezinho que está aqui, ó. Onde está presa a minha unha. Esse encaixezinho e esse encaixezinho aqui na parte de baixo dele também, ó. Ele tem dos dois lados. Eles vão se encaixar perfeitamente nesse local da placa, tá? Além disso, todo processador, tá? Isso não é... Ele tem aqui nesse canto inferior direito dele, ó, não sei se vocês conseguem ver, bem aqui no cantinho inferior direito, tem uma setinha. Estão vendo uma setinha? Essa setinha aponta exatamente para uma setinha que tem impressa aqui também na placa. Então não tem erro, se você prestar atenção nesses conectores e nessa setinha, você vai conseguir colocar ele exatamente no local que ele tem que ficar dentro da placa. Tá? E aí, uma vez que você tem isso, você vai pegar o processador, né? Deixa eu abrir aqui. E uma vez que você tem esses marcadores, você consegue pegar o seu processador. Deixa eu pegar ele da forma incorreta. Você vai conseguir pegar o seu processador e, ó, colocar ele exatamente na posição. Colocou ele exatamente na posição, fecha e trava com a presilha. Pronto, isso garante que ele não vai sair mais desse local. Com isso, a gente tem o processador, né? A gente tem a placa-mãe, que ela é cheia de caminhos. Tá? Olhem aí, ó. Acho que dá para enxergar. Se vocês olharem bem, ela tem uma série de trilhas. Tá? Essas trilhas ligam os componentes. Vocês estão vendo várias trilhas saindo da memória? Dá para ver aí na placa? Elas estão impressas na placa. São vários caminhozinhos, tá? Aqui atrás talvez dê para ver melhor. Estão vendo os vários caminhos na placa? São esses caminhos que fazem as informações trafegar na placa, tá? Às vezes, esses caminhos vão fazer com que uma informação, ela vem aqui do HD, ela sai desse cara, passa por um cabo, entra aqui nos conectores SATA, daqui ela vai chegar ela vai chegar na memória RAM, tá? Que é uma parada temporária da informação, e ela vai sair daqui da memória RAM e vai chegar aqui, que é onde ela é processada. Tá? Então, toda a informação ela segue esse caminho. Ela sai do HD,
entra na placa, vem para a memória RAM, da memória RAM, ela vem para o processador, aonde ela vai ser processada, certo? E aí, ó, só para a gente matar o assunto, eu tinha falado para vocês, há algum tempo atrás, para quem prestou atenção, que o processador, aqui o processador não, o computador, tá? Ele vai ter, no mínimo, que a gente estava falando ali, né? Depois a gente pode conversar melhor a respeito, mas 3 níveis de memória. Né? Depois, na sala de aula, a gente vai ver que são 4, mas 3 níveis de memória, certo? O nível mais fora que tem é o secundário. Se esse daqui é o secundário, memória secundária, a memória RAM ela pode ser chamada de memória primária. Exatamente, né? Então, eu tenho memória secundária, memória primária. Se eu falei que a memória mais distante é a secundária, eu tenho uma memória 0 e uma memória -1, né? Porque se a primária já é essa, cadê os outros 2 níveis de memória? Pessoal, existem mais 2 níveis de memória, que a gente pode falar que é um só, mas na verdade são 2, né? Que é o nível de memória mais próximo do processador. Tá? O HD ou SSD é o mais distante, a primária ou memória RAM está razoavelmente distante, e tem uma memória que está muito próxima do processador. Onde é que ficaria essa memória para ela ficar muito próxima do processador? Onde, né? Pessoal, essa memória, ela fica aqui, dentro do próprio processador. Tá? Então, o processador, ele também tem uma quantidade bem pequena de memória. Ele tem mais 2 níveis de memória que estão aqui dentro, que não tem como a gente aumentar, não tem como trocar. Quando você compra o processador, é aquilo, é aquela quantidade que você tem. E vocês já devem ter ouvido falar. Tá? Uma delas é a cache. Memória cache. Já ouviram falar em memória cache? Isso. Quando você vai comprar um processador que fala, memória cache, né? Quanto de cache tem esse processador? É uma memóriazinha que fica aqui dentro. Tá? Depois disso, tem uma memória ainda mais interna no processador, que já está na unidade lógica aritmética, que é chamada de registrador. Tá? Essa a gente nem mede a quantidade dela, mas a cache a gente mede. Ok? Então, tem diferença comprar um i7, vou dar um exemplo de processador, um i7 com 4 MB de memória para cada núcleo, e um i7 com 12 MB de memória para cada núcleo? Sim, e tem muita diferença no desempenho. Tá? A gente tem que pensar nessa memória também quando a gente vai comprar. Tá bom? Não só no quanto o processador ele tem capacidade de processar. Beleza? Todo mundo entendeu, então, quais são as memórias que a gente tem no computador? Beleza, pessoal. A gente fez uma desmontagem aqui quase que completa, né? Eu desmantelei meu computador, estou ferrado para montar ele depois. Mas, enfim, a gente fez aqui uma desmontagem completa. Eu gosto muito dessa parte prática, Salina também, né? De mostrar, de botar a mão na massa, de ver as coisas funcionando. Porque uma coisa é ficar desenhando, mostrando slide, outra coisa é pegar o negócio e fazer o negócio, né? Ver como é que funciona, tá? E é interessante que vocês tenham essa curiosidade. É interessante que vocês mexam com o computador, tá? Tomando os devidos cuidados de, por exemplo, não está com uma blusa de lã, que é o tipo de tecido que armazena muita eletricidade estática, tá? Lã, linho, alguns tecidos sintéticos, né? Que armazena estática, aqueles que estralam quando a gente veste, né? Ou que dá choque nos outros. Se você tiver só com uma camiseta, né? Com os pés no chão, encostou em alguma superfície aterrada antes, você pode mexer, tá?
Você pode abrir o seu computador, você pode tirar a memória e colocar ela de volta para ver como é que é. Interessante que vocês tenham essa curiosidade, já que vocês são da área. Ok? Sempre tomando o devido cuidado para não perder equipamento. Certo? Mas é interessante que vocês tenham essa curiosidade. Desmontem, montem, tá? Para entender como eles funcionam. Tá? Para que vocês não caiam numa pegadinha de... Né, não que alguém queira fazer a pegadinha, mas que não caia numa pegadinha tradicional, assim, alguma coisa que às vezes a pessoa espera uma resposta e você dá uma resposta incorreta. Tá? Eu acho importante que vocês, como alunos eu vou virar para mim aqui um pouco agora. Aí, é importante vocês, como alunos de computação, vocês entendam mais que os seus colegas que não são de computação, que vocês entendam mais que a família de vocês que não é de computação. Eventualmente, a gente tem um colega ou outro que gosta também do assunto, e esses caras são sensacionais para a gente trocar uma ideia, conversar a respeito de hardware e essas coisas, tá? Mas vocês terão, além desse conhecimento, que é o conhecimento comum da área, é importante que vocês tenham o conhecimento do que acontece lá dentro. E isso é só num curso técnico que vocês vão conseguir. Tá? É fazendo um curso técnico, um curso superior, tá? Entender como os níveis de memória eles se conversam, são coisas que a gente vai começar a entrar um pouquinho melhor com vocês. Entender como é que esse cara ele faz contas, tá? Aritméticas, como é que ele faz contas de ponto flutuante, que são as contas com decimais, tá? Que são sempre bastante complexas. Entender que esse cara aqui, ele é uma placa de vídeo, ele é um equipamento caro, mas ele é caro por quê? Tá? Como foi falado, tem a GPU. O que é a GPU? A GPU, se a gente abrir e tirar esse cara aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso com isso enquanto eu converso com vocês. Se eu pegar uma placa de vídeo e abrir, o que eu tenho dentro dela? Eu tenho um processador também, só que é um processador gráfico, que é um processador diferente, tá? Que é tão caro quanto, certo? Se eu for comprar um processador, que não tem como eu comprar um processador separado, esses tempos atrás até o pessoal estava discutindo, né? Será que não seria legal que a placa de vídeo ela fosse genérica, né? Igual uma placa-mãe, e você comprasse o processador que você quisesse para ela? Pô, seria, né? Talvez. Né? Interessante. Então, ó, pessoal, eu vou tirar aqui, ó. Essa daqui é mais fácil de tirar. Olha só. Cooler, tá? Um dissipador, cobre ou alumínio, tá? São os equipamentos que são utilizados para dissipar calor, estão vendo? Tirei, tá? E aí a bendita da GPU, ó. Olha ela aí, ó. Estão vendo? É o que tem embaixo do ventilador da placa de vídeo. Tá? Então, a placa de vídeo ela tem um processadorzinho próprio. Certo? GPU. Unidade de processamento gráfico. Tá? Ou Graphical Processor Unit, que é GPU. Certo? Quando a gente fala GPU, então, é esse camaradinha só. Placa de vídeo é tudo. Isso tudo é a placa de vídeo. Certo? Porque é a placa que dá suporte ao vídeo. Mas esse cara aqui é quem faz a mágica acontecer dentro da placa de vídeo. Ele que faz a placa ser cara. Tá bom? Quando vocês compram uma placa GeForce 1060, 1060, né? Quem que é o tal do GeForce 1060? O NVIDIA, né? Tá aqui, ó. O NVIDIA GeForce vai ser esse cara aqui, ó. É ele. Tá? É por isso que não é só a NVIDIA que fabrica placa GeForce. Tá? Por isso que tem a XFX, a Asus, tem outros fabricantes. Por quê? Porque a NVIDIA vende esse cara aqui, ó. E aí as outras fábricas compram esse cara aqui e colocam em placas diferentes e vendem com a marca deles. Por isso que tem tanta marca fabricando a mesma placa de vídeo. Entenderam aí? Beleza.
Então, esse cara aqui é o processador da placa de vídeo, tá, pessoal? Então, a gente tem dois processadores principais, né? A CPU e a GPU. E agora a gente viu os dois, tá bom? Os dois geram calor pra caramba, por isso que cada um tem o seu ventiladorzinho, o seu cooler, o seu fan. Tá bom? E eles se comunicam, são peças caras, tá? A gente virou uma bagunça aqui, ó. Olha só, vou mostrar para vocês, né? A tanteira de coisa que virou a minha mesa. Mas, enfim, é importante a gente fazer isso aí, né? Para dar uma brincada. E é o que eu estava falando para vocês. Tenham essa curiosidade de vez em quando abrir um computador, pegar, tentar consertar com as próprias mãos, se não tiver mais na garantia para não perder. Tá? Para entender, ver como é que funciona. Tá? O que eu gostaria de fazer com vocês, além de montar isso daqui, não só eu, Salina também, né? A gente queria ensinar vocês, depois que eu monto todo o hardware, como é que eu instalo os sistemas básicos nele. Né? Como é que eu faço um computador ele sair de dentro da caixa ou das caixas e botar ele de frente para alguém usar? Né? Isso é tão importante para vocês quanto saber a parte de programação. Beleza? Pessoal, dúvidas? Não? Helena, quer falar um pouco aí agora? Opa, não, beleza. Pessoal, já foi 1h40 de aula só, já, né? Acho que a gente pode começar a encerrar, né? E o que saiu da reunião agora, mas... galerinha, fala aí outras coisas agora, pode ser, Pedro? Mudar um pouquinho de assunto? Tá mudo o seu microfone. Pessoal, só uma coisa. É aquilo. Isso foi um preview, tá? Foi um básico. Provavelmente surgirão dúvidas. Se surgir dúvida, entra em contato com a gente. Tá? Assim, eu vou falar uma coisa que a gente está distante, a gente fica aflito, porque a gente quer ter aquele contato de sala de aula com vocês, né? A gente não é professor só por conta de salário, não. A gente escolheu isso daí, tá? Eu gosto muito de fazer isso, tá? É um negócio que, assim, me satisfaz. Nasci para isso. Eu gosto... não tem coisa, para mim, né, no meu caso, não tem coisa mais satisfatória, não tem sensação mais satisfatória do que você preparar alguma coisa, explicar para alguém, a pessoa sair sabendo mais do que ela sabia quando... antes de entrar na sala de aula ou antes de conversar com você. Então, se tiver dúvida, procura a gente, tá? A gente vai procurar fazer encontros desse, vai tentar fazer relação com o que a gente vê em sala de aula. A gente que já está há muito tempo nisso, é bastante natural como as coisas se comunicam, como as coisas funcionam, mas vocês estão começando. É importante que vocês comecem essa caminhada já plenos, aproveitando o máximo daquilo que a gente pode passar para vocês. Então, tem dúvida? Entre em contato, tá? A gente vai fazer o possível para fazer esses encontros e tentar fazer da melhor forma possível para passar alguns conhecimentos para vocês aí. Legal. Pessoal, então, gostaram da aula? Legal. Perfeito. Galera, eu vou parar de gravar agora, só para a gente fazer alguns encaminhamentos, né, para a nossa próxima aula, tudo bem? Aí eu vou explicar também onde a gente vai disponibilizar essas aulas aqui. Um minutinho.